Olá! Completou 15 anos a lei que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas redes públicas e particulares da educação. Essa diversificada cultura chegou ao Brasil com os escravos trazidos para cá durante quase 4 séculos. Como os escravos pertenciam a diversas etnias, trouxeram também idiomas, costumes, tradições e até religiões diferentes. Mas essa rica herança cultural ainda é tratada com desinteresse e até mesmo preconceito por muitos brasileiros, que ainda guardam estereótipos sobre o continente africano e seus povos. É sobre esse tema que vamos conversar com Alphonse Hug, curador da exposição Ex-África, uma mostra da produção artística africana contemporânea que percorre várias cidades do Brasil. Muito obrigado pela sua presença no programa. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos começar falando da exposição. Do que trata essa exposição Ex-África e por que esse nome? O nome é latino, né? Estou citando um historiador romano de 2000 anos atrás, Caio Plínio II, que disse, após de percorrer a parte setentrional da África, ex-África semper aliquid novi. Da África sempre vem novidades. Aquela época, África era o nome de uma província romana, onde fica hoje a Tunísia. Era uma parte pequena do continente, né? Em 2003, eu já organizei a primeira mostra africana, também no CCBB, mas naquela época era arte antiga da África, né? E a África é conhecida pelas culturas, pelas máscaras, pelos símbolos religiosos. Tudo isso foi exposto em 2003. E já na época surge a ideia de agora olhar para a produção contemporânea, né, que melhorou muito nos últimos anos, em qualidade e em quantidade também, né? Eu até diria que a escultura e a fotografia africana hoje estão entre as melhores a nível mundial. E é isso que a pessoa pode esperar, por exemplo, de uma exposição como essa que a gente está vendo aqui, quer dizer, a afirmação da África já como um novo polo de cultura, por assim dizer, contemporâneo? Sim. Bom, primeiro, a África é um continente, são 54 países, né? Muitas vezes as pessoas pensam que é tudo muito uniforme, mas não é. Tem uma diversidade étnica, cultural e linguística muito grande. Só para você ter uma ideia, até hoje se fala 2.000 idiomas na África. E na Nigéria, onde eu morei, 500 idiomas, não dialetos, idiomas. Então, isso já dá uma ideia, digamos, da complexidade. A África, até recentemente, a arte africana, foi muito associado um pouco ao folclore, a arte popular, né? Teve que conviver com esse estigma por muito tempo. Isso mudou radicalmente. Então, o que se faz hoje na África e o que se mostra na exposição no CCBB é arte contemporânea de verdade, com pinturas, fotografias, vídeo, esculturas, instalações, performances. O senhor citou agora há pouco o fato de que as pessoas muitas vezes entendem a África como uma coisa única, quando na verdade ela é extremamente diversificada. Esse é um dos vários estereótipos que a África enfrenta ao longo desses séculos, né? Por exemplo, tem um professor aqui que eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, que foi o primeiro professor a ensinar história da África no Brasil, lá nos anos 80 ainda, e ele fazia uma primeira pergunta para os alunos para eles indicarem algumas palavras que eles pensavam quando eles ouviam a expressão África, né? E as palavras que ele dizia eram miséria, guerra, fome e destruição, né? Então, realmente, esse estigma que vem desde os tempos coloniais permanece ontem e dificulta o acesso à cultura africana no mundo e no Brasil? Obviamente, isso não é muito positivo, é um preconceito, né? Hoje, obviamente, existem situações de guerra, de conflito, que também explica um pouco o movimento migratório para a Europa e para outros continentes. Ao mesmo tempo, na maioria dos países, a economia vem crescendo, às vezes mais velozmente do que, inclusive, o crescimento populacional, que é grande em si.
Tem uma classe média, tem universidades, tem museus. Na área das artes visuais, agora tem várias bienais de arte, né, em Dakar, em Marrakech, em Lubumbashi, no Congo e outros, São Tomé e Príncipe. Então tem uma certa, embora modesta, infraestrutura. Muitos artistas africanos também tiveram a possibilidade de estudar na Europa ou nos Estados Unidos, dependendo do idioma que eles falam, o idioma colonial que eles falam, né? Tem 20 países francófonos e mais ou menos 20 anglófonos, 5 lusófonos, né? Tem até um país que fala espanhol, que pouco se sabe, né? Que é a Guiné Equatorial. Então é bom abrir um pouco o horizonte para, digamos, para as coisas positivas que o continente também produz. O brasileiro ainda tem um pouco outro preconceito, que vai para a África do Sul para ver animais, certo? Fazer safari. O famoso safari que tem na África do Sul e no Quênia e Tanzânia. Nada contra, né? Só que estamos falando de países com África do Sul, 60 milhões de pessoas, ou seja, é bom ir para lá e também ver um pouco os acontecimentos políticos, sociais, culturais. Conhecer, então, a África mais do ponto de vista cultural e menos desse ponto de vista folclórico, biológico até, né? Nada contra essa natureza. Já acho que eu também fiz um safari na África do Sul e no Quênia nos anos 80, mas a mostra trata certamente de outras coisas. Passa bem ao largo disso e como a gente percebeu também observando aqui no filme que a gente exibiu há pouco, pelas peças, também não tem essa arte contemporânea, procura um pouco se separar um pouco da tradicional, que era muito mais associada ao folclore, à religião, né? Parece que a temática é bem diversa, né? Mais moderna, talvez. Mais moderna, até porque um dos nossos temas é o que eu chamo o drama urbano, tudo que aconteceu nas megalópolis africanas. Para você ter uma ideia, Lagos agora tem 22 milhões de habitantes, né? Dobra a população a cada 25, 30 anos, em breve será a maior cidade do mundo. Então isso influi, obviamente, nesse drama urbano, influi a produção dos artistas. A questão histórica é presente em outras obras, a questão da escravidão, né, que tem muito a ver com o Brasil e, em geral, com as Américas. Também tem um tema bastante presente na exposição, que é o corpo humano e retrato, sobretudo na fotografia. Então é muito diverso e tem inclusive uma sala com música popular, né, da Nigéria. A gente sabe que a presença africana no Brasil foi muito forte, né? Na cultura você tem a presença brasileira na dança, na música, na religião, na culinária, em praticamente todos os segmentos, né? Mas mesmo assim a gente observa hoje que talvez as ex-colônias portuguesas, por exemplo, que falam português, lusófonos como Angola, Moçambique, né? Esses países têm muito mais ligação com Portugal do que com o Brasil. A gente conversava antes de começar o programa da dificuldade até de se chegar à África para você poder emergir nessa cultura. Isso prejudica, mantém a África um pouco isolada do resto do mundo? É um pouco distante, né? Por questões de logística, de custo, até o custo é alto. Qualquer coisa que você faz na África é caro. Tem problema dos voos e dos vistos, os países africanos também não facilitam muito. Agora, a influência brasileira na África, você mencionou Angola, é mais forte do que vocês podem pensar, né? Na música popular. Eles têm muita informação sobre cinema, sobre artes visuais. A gente não é tão ruim. Obviamente, esse vínculo com Portugal é um pouco mais estreito, até porque centenas de milhares de portugueses moravam em Angola, por exemplo, né? Até mesmo depois da independência, continuavam, né? Então, eu acho que
o Brasil poderia fazer um esforço um pouco maior. Eu me lembro, nos anos 80, eu fui diretor do Instituto Goethe, Instituto Cultural Alemão em Lagos, e naquela época houve visitas de bailarinos, de estudantes, de historiadores brasileiros lá. Inaceira dos Santos, por exemplo, fez estudo. Ela é a filha do mestre Didi, né, do artista baiano. Ela fez uma residência lá, estudou lá. Então teve uma certa. Pois o Itamaraty também mandou embaixadores que ao mesmo tempo era africanista e historiadores, né? Alberto Costa e Silva, Antônio Olinto, que publicavam vários livros sobre África Ocidental, Nigéria, e ao mesmo tempo eram diplomatas. Talvez isso hoje não existe mais. Eu visitei o bairro brasileiro chamado Brazilian Quarter em Gana, onde o presidente Lula, em 2006, inaugura Brazil House, né? Ou seja, lá um certo esforço foi feito. O meu instituto em Lagos, no ano passado, quando eles me mandaram lá de novo, o Instituto Goethe, fica dentro também do bairro brasileiro. É um caso muito curioso de ex-escravos brasileiros que voltaram para a África Ocidental no final do século XIX, depois da abolição. E ficavam no centro da cidade e logo fazia parte da elite. Eram escravos aqui, chegava lá, já era elite. Muito curioso. Até porque muitos deles tinham aprendido algum ofício no Brasil, marceneiro, carpinteiro, né, arquiteto. Que os colocava num patamar diferenciado lá. Sim, né? E construíram os primeiros sobrados na África, né, que antes não tinha. Tem várias casas remanescentes dessa época ainda em Lagos. As pessoas não falam mais, os descendentes desses retornados não falam mais português, mas conservam o sobrenome português. Tem os Fernandes lá, os Gomes. E quando você encontra alguém na Nigéria com esse tipo de nome, pode ter certeza que ele é advogado, engenheiro, médico, alguma posição de destaque na sociedade. Embora o idioma deles é o Yorubá, né, Lagos, ou inglês, né? Então, o Brasil não tem, como você disse, nos últimos anos, procurado se esforçar no sentido de levar a sua cultura e a sua presença para a África, exceto talvez na parte econômica, né, o que também não reflete muito, não traz muito bom resultado, né? Bom, Odebrecht foi um dos maiores, investidores em Angola, né? Os resultados são conhecidos. O presidente Lula até tentou, ele deve ter ido para a África pelo menos umas 10 vezes, né? Tentou foi até para países menos importantes como o Gabão, como Gana, São Tomé e Príncipe, visitou Namíbia, né? Além dos grandes, que é a África do Sul, etc. Mas mais cedo ou mais tarde o Brasil vai, acho que, achar essa vocação de novo, junto com os artistas. O que eu estou percebendo com a recepção dessa Mostra Ex-África é que o interesse é maior do que nunca, né? No Rio de Janeiro tivemos mais de 200 mil visitantes, por exemplo, no CCBB. Sendo que o Rio de Janeiro é, obviamente, a cidade com maior herança africana. Das cidades que a exposição percorreu, né? Sim. A exposição teve em São Paulo também, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Né? Acho que ela acontece no momento onde a herança africana ganhou mais visibilidade, com a descoberta do Cais do Valongo no Rio durante as obras da Olimpíada, né? Isso deu, digamos, uma nova onda de reflexão, né, sobre o que aconteceu. O Cais do Valongo foi
o maior mercado de escravos da história e das Américas. Mais de 1 milhão de pessoas passaram por lá. Então, alguns vestígios do Cais Valongo estão lá, fizeram um pequeno museu. Então, tudo isso ajudou a uma boa receptividade dessa exposição. Bom, como o senhor está falando, nós temos alguns bons sinais positivos, né, de que o brasileiro está começando realmente a despertar um pouco mais para a cultura africana que é feita hoje, né? Mas essa história nossa tão associada à África não se reflete, por exemplo, no ensino nas escolas, né? A gente não entende, como eu citei no início do programa, nós temos uma lei há 15 anos em vigor, mas mesmo assim você não vê as pessoas, desde jovens, sendo informadas da importância que a África teve para a formação cultural e para a identidade do brasileiro, né? Como é que a gente poderia melhorar isso, Alfonso? Bom, aí eu não sou brasileiro, eu também não conheço os detalhes, digamos, dos currículos escolares, né? Isso aí, o Ministério da Educação vai ter que resolver em diálogo com as comunidades, né? E com a sociedade em geral. A sua experiência na exposição, o senhor percebe que as pessoas vão lá realmente e se surpreendem porque elas não conhecem nada, quer dizer, a sensação das pessoas? Curiosidade é muito grande. Agora, uma exposição de arte contemporânea também não é, digamos, um documentário, né? Obviamente, o artista vai trabalhar esse tema, seja a cidade ou mesmo a escravidão, de uma forma mais complexa, mais ambígua, às vezes até contraditória, do que um livro escolar ou uma... É mais como se fosse um romance, né? Tem elementos fictícios, obviamente. Mas é um bom começo. O exemplo dos Estados Unidos mostra, e do Caribe, que, digamos, esse interesse ele é quase inevitável que ele cresça. Também no Brasil. O Brasil talvez fica uns 20 anos atrás dos Estados Unidos, digamos, nessa afirmação e nessa descoberta, mas isso vai acontecer também. O contato que o senhor teve com os artistas que participam dessa exposição, o senhor percebeu que eles têm também, da mesma maneira como daqui para lá não tem muito conhecimento, eles também não conhecem pouco do Brasil, por exemplo? Em geral, eles são muito bem informados, né? Os artistas africanos, para mim, são talvez os artistas mais bem informados a nível global até. E sabe muito bem, até porque a própria história colonial, por mais nociva ela possa ter sido, mas ela possibilita o contato com as antigas metrópoles, como Londres, como, né, o idioma inglês, o francês já facilita o contato, né, com o resto do mundo. Eles têm até uma certa naturalidade, né, no contato com outras culturas, e quando não consegue mais resolver o humor, né? O humor deles também ultrapassa certos obstáculos. Então, para mim, como curador, foi muito gratificante, porque são os artistas mais fáceis de se lidar e de se trabalhar, e sempre com bom humor. O senhor procurou tipos específicos de arte, de artistas para reunir essa amostra? Qual foi o critério que o senhor adotou? O critério é sempre o mesmo. Não importa se você faz uma amostra de arte brasileira, alemã, chinesa ou africana, é a qualidade da obra. Obviamente, isso é uma decisão subjetiva do curador. Não tem uma lei que pode, ou uma norma que pode definir quem é melhor que outro. Não tem um manual, né? Não. Mas a qualidade, como a gente a entende, depois a relevância do artista dentro, digamos, do discurso contemporâneo e a relevância com o tema. Aí você vai pesquisar
eu não posso dizer que todos os artistas relevantes estejam presentes. Tem limites naturais de orçamento, de espaço, de tudo, de logística. Mas acho que ela é representativa, ela reúne alguns dos nomes mais destacados do momento. Acredito que os principais países estão bem representados, que é a África do Sul, que é a Nigéria, tem um pouco a Angola. E tem até um egípcio, porque o Egito normalmente é considerado quase como se fosse Oriente Médio, né? É verdade. Digamos, na linguagem política e jornalística, tudo que acontece no Egito é considerado coisa do Oriente Médio. E nunca da África, né? E nunca da África. Embora eles mesmos, pode até existir um certo racismo, né, nos países árabes, existe. Porque tem uma minoria negra também no Egito, no sul do Egito. Mas, politicamente, eles são obrigados a ser África, e eles assumem isso, fazem parte da União Africana. Então, tem um artista do Egito que traz uma outra leitura do continente. Então, ela é bastante completa, eu diria. Tem até 2 brasileiros? Tem 2 brasileiros, por quê? São 2 afrodescendentes, obviamente. No Brasil, artes visuais, até recentemente, era uma coisa da classe média branca e até da elite. Ao contrário da música popular, até da literatura, talvez da dança, onde já a presença negra era mais forte. Então, artes visuais começa agora com vários artistas de muito bom nível, vários que passaram pela Bienal de São Paulo e até pela Bienal de Veneza. Então, eu achei bom incluir pelo menos 2 afro-brasileiros na exposição Ex-África. Até o título Ex-África, saindo da África. O título diz tudo. Oriundo dela, né? E fiz outra coisa. No ano passado, ainda em Lagos, na Nigéria, fizemos um pré-projeto dessa exposição com esses 2 brasileiros e mais alguns nigerianos e angolanos, e acho que até 1 ou 2 alemães, sobre o bairro brasileiro lá, né? Os 2 brasileiros, Dalton Paula, que é de Goiânia, e o Arjan Martins do Rio, gostavam muito dessa experiência, então acho que tem tudo a ver que eles estejam dentro da exposição. Eu queria agradecer muito a sua presença no nosso programa, o tempo acabou e a gente convida as pessoas que estão em Brasília a assistir a exposição, né, no CCBB, e as pessoas que não moram em Brasília, elas conseguem ter acesso às obras, dar uma olhadinha pelo menos no site do CCBB, alguma coisa assim? Tem no site, tem no Instagram, tem um vídeo que também está disponível naquele vídeo que o clipe. O clipe com as imagens, né? Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Bom, para rever, baixar ou assistir esse programa, acesse o site senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer um comentário, crítica ou sugestão, ligue grátis para 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.